Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e ESPLAN, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém ainda assim se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, esse de danos causados por recalque.
Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim. Quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Esses tipos de fundações, nós praticamente resolvemos todas obras de fundações. Então, nós podemos separar as fundações em alguns grupos. Primeiro grupo, fundações superficiais. Também chamada de rasas. Também chamada de diretas. Aqueles que estão anotando podem anotar a definição. São fundações incapazes de transferir carga por atrito lateral, cuja profundidade é menor ou igual a 1,5 vezes ou 2 vezes, dependendo do autor, cuja profundidade é igual ou menor do que 1,5 vezes ou até 2, 1,5 vezes ou até 2 vezes a menor dimensão da fundação, ou diâmetro. Então, desde o começo? Tá. Fundações superficiais, diretas ou rasas são aquelas incapazes de transferir carga por atrito lateral, cuja profundidade é 1,5 vezes ou até 2, depende do autor e das condições do solo, 1,5 vezes a menor dimensão ou diâmetro. Muito bem, essas fundações transferem toda a carga que recebe do pilar para a base.
elas são incapazes de transferir cargas por atrito lateral no fuste. Nós, no fuste, ou no colarim, ou no pescoço da sapata, ou pilarete. Nós veremos durante todo o desenvolvimento do curso que, em geral, uma fundação transfere carga. Pode transferir por atrito lateral, como está aqui no giz. Depois eu vou explicar isso melhor. Ela pode pegar a carga de um pilar e transferir só por atrito lateral, gerada pela tensão cisalhante entre o meu dedo e o giz. Pode também transferir carga só pela ponta, é o caso de fundações superficiais. Eu estou aplicando aqui, olha, 50 gramas de pressão, vou mais, meio quilo, está passando só pela ponta. Ou, de uma maneira geral, eu posso transferir carga só por atrito, não só por atrito, mas por atrito e por ponta. Então, uma fundação, conforme definido na primeira aula, é um transferidor de carga. Eu recebo a carga do pilar e passo para o solo. Isso pode ser feito de duas formas. Por atrito lateral, como aqui está, ou por ponta, estacas, por exemplo, de ponte, que atravessa a lama, não tem nenhuma contribuição lateral, ou mais comum, ela trabalha por atrito e por ponta. Mas as fundações rasas ou diretas são incapazes de transferir carga por atrito lateral. Toda pela ponta. E aqui nós nos baseamos, porque na realidade, o que eu preciso para projetar e executar a sapata é saber qual é a profundidade da fundação e quais são as dimensões da fundação. Muito bem. Todos vocês já viram o laudo de sondagem, mas eu vou trazer aqui um laudo de sondagem para vocês só relembrarem. Há uma recomendação na prática de que não se coloca a fundação em terreno com menos de 20 golpes na sondagem, aqueles 20 golpes para fazer cravar 30 centímetros. É possível, em alguns casos, implantar fundações até em terrenos de 10 golpes, mas há um risco muito grande de se ter recalques a longo prazo, e esse recalque vai trincar a sua obra ou vai fazer ela desabar. Então, a profundidade normalmente das fundações superficiais é escolhida pela sondagem. Nós vamos fazer isso várias vezes, nós veremos isso durante o curso todo. Não é bom implantar nenhum tipo de fundação com SPT, que é o índice da sondagem, com menos de 20 golpes. É possível, em alguns casos, isso acontecer, mas são casos especiais, precisa tomar cuidado. Quer dormir em paz? Faz o que a Bíblia diz, implante a sua casa em rocha. Então, 0, 10, 20, 30, 40. Esse é mais ou menos um diagrama esquemático. Você vai tendo furos de sondagem, valores da penetração por aqui, mas o ideal é implantar qualquer tipo de fundações, estacas, tubulões, fundações superficiais, em terreno com SPT acima de 20. Eu não sei se eu já falei sobre observação profissional já, eu acho que não, né? Então, observação profissional número 7. Hã? Mas, já falei. Muito bom.
Por que a fundação superficial não é capaz de transferir carga por atrito lateral, como eu estou segurando esse microfone? Só atrito lateral entre minha pele e a peça de aço aqui polida. Só por atrito lateral. Se eu botar uma ponta, vai colaborar nesse atrito. Mas a fundação chamada superficial não transfere carga por atrito lateral. Por quê? Porque essa relação de 1/2, que é básica da definição, lembram-se, fundação superficial, pode decorar isso, que isso vai cair nas provas, nos provões, nos projetos, tudo. É aquele que não transfere carga por atrito lateral, essa tensão é chamada cisalhante, e a sua profundidade, de uma maneira muito geral, é menor do que 1/2 a menor dimensão. Se for uma sapata longa de 2×10, prevalece a menor, 2. Se for redondinha, é o diâmetro. Por que isso? Porque nessa relação da profundidade com o tamanho da sapata, uma fundação para romper, lembram-se dois fenômenos. Um é infarto, ruptura, é brusca e catastrófica, acontece entre 3 dias e 7. E outro é o câncer, mata lentamente, que é o recalque. Então, para que haja a ruptura, ou seja, quando a carga do pilar atinge a carga de ruptura, a fundação entra no chão. Não estou me referindo à ruptura do concreto. Como eu disse na primeira aula, eu já examinei 402 obras reforçando fundações. Só 4 delas, ou no máximo 5, não me lembro, tinha ruptura no concreto. O restante era o solo. O solo rompe, igual ao concreto, trinca. O solo, quando é pressionado a chegar na ruptura, ele gera uma trinca e formando uma ponta debaixo da sapata, ou da fundação, ou do tubulão da estaca. Como não é possível empurrar isso até o Japão, porque a pressão é muito grande, ela desvia essa força para a lateral, e geralmente o prédio ou a ponte tomba para um lado e levanta uma massa de solo, quando o fenômeno é um fenômeno de ruptura. Muito bem. Essa trinca no concreto aí, normalmente ela pode acontecer quando o terreno é mais rígido, digamos, uma rocha? A pergunta dele é se essa trinca no concreto pode acontecer. Se não nessa aula, na próxima eu vou falar sobre estruturas críticas. Estrutura crítica na engenharia é aquela que desaba sem muito aviso. Eu não conheço nenhum caso, eu já examinei perto de 700 obras. Todas elas avisaram. Às vezes o aviso é meio sutil. Por exemplo, marquise, que é muito grave, essa que é perigosíssima, a trinca acontece em cima. Então ninguém sobe em cima de marquise para ficar verificando se a tela trinquinha na junção dela com a estrutura, se está existindo. A gente vê de baixo, manchas. Se tem ferrugem, é sinal de que o ferro negativo, que é o principal, está sendo corroído. Então tem que subir em cima e corrigir. Ou flecha. Ela cede um pouco quando enfraquece, entendeu? Muito bem. Na prática não tem nada de sobrenatural, mas a minha experiência diz que a estrutura avisa 3 vezes. 3. A primeira dá um estalo, que deve ser parede, drywall, gesso, etc. Mas o morador, o usuário, sabe que é um estalo ruim, sabe? Percebe. Você, como uma pessoa que vai ter infarto, ele sabe que aquela dor é de infarto. Depois dá um segundo estalo,
que aí a ruptura já passa para a estrutura em si. O terceiro é desabamento. Eu, na realidade, mesmo quando publicar, olha, o prédio desabou, não sei o que lá, de repente eu vou examinar as entrevistas, ah, não, porque tinha um pedreiro que ouviu e saiu correndo, coisa desse tipo. Eu só não recomendo esperar o terceiro estalo, não. No primeiro, melhor sair do prédio e tal, para garantir, porque isso não tem sustentação científica, é só experiência dos fatos. Muito bem. As sapatas trincam porque ou excederam na carga, ou porque o colarinho está mal projetado, está fraco, ou porque houve corrosão desse material aqui. Ora, nós veremos durante o curso que concreto de fundação, normalmente eu uso 20 MPa 30, lá em cima e lanço, sem vibrar e sem concretar. Então, dos 20 MPa, eu só quero 5. 5 MPa é um concretinho vagabundo, um solo cimento, dá 5 MPa. Então, nós veremos que nas fundações, eu não preciso de concreto de alta resistência lá embaixo. Em cima, sim, porque ele vai sujar, vai segregar. Só nas sapatas, que ela é estrutural. 20 MPa em cima, 20 MPa aqui. Mas por isso há uma tendência dos mestres de obra, dos engenheiros, não ligarem muito para os pilaretes ou colarim que liga a sapata aos blocos, sapatas à cinta. Porque há o jargão popular de que o concreto de fundações é um concreto fraco. Portanto, se os senhores forem fiscais um dia, não precisa exagerar no concreto, não. 20 MPa lá em cima, pode segregar, pode cair na água, pode bater na parede, sujar de terra, que dá 5 MPa embaixo. Não é usual descer nem tubulões onde a gente desce para vibrar nem nada. É até perigoso vibrar, porque se a vibração não for cuidadosa, eu puxo lama para dentro do concreto. Então, se tiver que vibrar um dia, vibre dentro da ferragem, mas não encosta a agulha na ferragem. Senão ela liquefaz o solo e puxa a lama para dentro. Muito bem. Como isso fica enterrado, e em cidades, principalmente litorânea, que não tem tratamento de esgoto, tem fossa cética, sumidor. Então já há uma relaxação aqui. Eu vou mostrar slides para vocês depois. Tem prédios de 10 andares que isso aqui sumiu. Né? Tem outros que avisaram a tempo e tem outros que caíram por causa disso. Muito bem, normalmente essa água servida, ela decompõe o concreto e corrói o aço. Então, quando é que o pilarete pode quebrar por cisalhamento? Quando a carga é aumentada, você faz mais andares, ou erro no projeto. Ou quando a dimensão do pilarete é relativamente pequena. Ou a pior das situações, e a mais comum, pelo menos na minha experiência, é que decompõe o concreto ali. Água, lama, sujeira, solo ácido, ele ataca o concreto, ele depois despassiva o aço, ou seja, ele aumenta o pH do aço, ele entra em corrosão. Desculpa, ele diminui o pH, fica mais ácido o concreto e corrói o aço. Portanto, vai aqui, antecipando, respondendo a pergunta, qual é o seu nome? Do Leandro. Uma observação profissional número 6. 7. Essas observações estão em destaque nas primeiras folhas, porque não pode ser esquecida nunca. Isso vem da experiência. 7.1. Dobre a área dos pilaretes. Aqui eu não sei como é que se chama, colarim aqui é pilarete, mas tem lugar que é chamado de colarim das sapatas ou blocos que interliga a fundação à cinta ou bloco. Então, dobre a área, nem pergunta o projetista. Se calcular, está certíssimo.
Mas quer um conselho? Você vai gastar muito menos de 1 metro cúbico de concreto por fundações, bem menos, se dobrar a área de concreto. Se você tinha 30 por 30, está perfeitamente calculada, mas é uma questão da experiência. Dobra a área. Então, eu tinha 900 centímetros quadrados de concreto, vou passar a ter 1.800 centímetros quadrados. Ora, vai dar um aumentinho de raiz quadrada de 1.800, vai ser 42 por aí, né? Absolutamente nada. Você vai evitar um problemão para o resto da vida. Mesmo porque é uma estrutura do grupo crítica. Ou seja, está trincada, ninguém vê. Não faz barulho porque está enterrada. Só quando está muito ruim é que o prédio começa a sentar, começa a rachar a caixa d'água, pilar e parede. Aí, e o pior ainda, que o pessoal de defesa civil, engenheiro patologista que não tem muito feeling ou já não sofreu, faz um laudo de vistoria e diz, ó, seu prédio não tem nada. Não tem nada, eu não estou vendo trinca, não estou vendo nada. Está aqui enterrado. É muito perigoso. Muito bem, então, a recomendação, a economia pequena, você dobra a área de concreto, por exemplo, de 30 por 30 para 42, 42, 45, não sei. É só, alguém com máquina extrai raiz quadrada disso para mim, por favor. 7,2. Dobre a área da seção de ferros. Vamos supor que você tivesse calculado, ou já vem no cálculo, 4 barras de 12 milímetros, que é um conselho, dobra, tá certo? Isso deve dar 4 centímetros quadrados de ferro por aí. Põe 8 centímetros. Sabe quanto custa isso? 0,0. Você pode usar ponta de ferro. Porque isso costuma ter, veja bem, não é bom nunca, jamais coloque a fundação sem enterrar ela. A 0 metros é ruptura eminente. Porque esse solo é expulso facilmente. Sempre é 1 metro, 1,5 metro ideal, mesmo porque seu vizinho pode um dia escavar, pode haver uma erosão, e essa faixa é uma faixa de muito entulho. Então, 1,5 metro. Se você tiver uns 60 centímetros, se for sapata flexível, ou 1 metro se for bloco, vai ter 50 centímetros de colarinho. Sobra de ferro, você coloca toda ali. Vai ganhar uma segurança adicional a custo zero. Então, voltamos ao assunto. Para haver ruptura de qualquer material, inclusive no concreto, rompeu por compressão. Aqui não dá, mas se tiver um tempinho depois, eu dou uma aula sobre patologia e interpretação de trincas, é o que eu faço o dia inteiro. Pilar trincou por compressão, cuidado. Você tem, eventualmente, o principal inimigo das obras não é tensão, não é ruptura por compressão, é cisalhante. Realmente, quem provocou? Compressão, mas ela rompeu por cisalhamento. Cisalhamento implica no deslizamento de uma partícula em relação a outra. Isso é um nome maravilhoso espanhol, cisalhamento. Implica em movimento de partículas. Recalque não. Não há deslizamento, há simplesmente uma aproximação, diminui os poros. São 2 fenômenos, um lento, vai saindo a água, lembra? Nós já falamos no recalque primário, adensamento e tal. Aí o outro fenômeno, cisalhamento. Desculpa. Muito bem. Querem anotar? Isso não é observação profissional, mas coloca aí. Você sabe o que é tensão cisalhante?
O cortante provoca uma tensão cisalhante. Qual é o nome da moça mesmo? Alessandra. Você sabe o que é tensão cisalhante? Vem cá, dá um pulinho aqui. Anote aí. A tensão cisalhante é sempre... Alguém presta o batom para ela. Tensão cisalhante é sempre paralelo à superfície de ruptura. Tensão cisalhante necessita de movimento relativo, está sempre paralela às trincas. E a notação universal é uma seta pela metade. Essa seta pela metade é a tensão cisalhante, internacionalmente citada como tal. Ela sempre vem acompanhada de uma tensão chamada de compressão normal, geralmente a letra sigma. São perpendiculares entre si. Então, a tensão normal, que é uma tensão de compressão normal, está sempre perpendicular à cisalhante, a cisalhamento está ao longo da trinca. Muito bem. Encosta aqui. Nós somos duas partículas, ou de concreto ou de solo. Aumenta a pressão normal. Pressão normal, não exagera não. Ela é meio forte, eu preciso tomar cuidado. Vamos lá, vamos botar aqui meio quilo por centímetro quadrado de tensão normal. Tensão normal é sempre perpendicular cisalhante. Então vamos lá. Não, devagar também demais não. Meio quilo por centímetro quadrado de tensão normal. Agora, eu estou rompendo, você não, você é a partícula de lá. Está sentindo uma tensão cisalhante na pele do braço? Estou. Muito bem, porque houve um movimento relativo. Volta aqui para o quadro. Esse grãozinho é empurrado, esse não. Então, há uma resistência. Eu tive que fazer força para descer. Vem de novo. Você está se aproveitando de mim. Depois da 12ª vez, aí nós conversaremos melhor. Mas vamos lá, agora nós dois vamos agachar, ou seja, nós dois estamos, não tem movimento relativo. Vamos lá? Sentiu o cisalhamento do braço? Não. Na sapata, esse grãozinho aqui, olha, não descola do colarinho, desce tudo junto. Vai descolar aqui, olha. Se fosse uma estaca, não. Como a estaca é muito funda, as tensões, a pressão da própria terra faz a trinquinha voltar para aqui. A hora que a trinca volta por aqui, significa dizer que esse grãozinho está deslizando, gera uma tensão cisalhante. Então, dois conceitos. Cisalhante sempre tem movimento relativo entre partículas. E outra, é sempre para... Pode decorar que vai cair na prova. Engenheiro acha que não tem que deduzir tudo, que nosso raciocínio é cartesiano. E é mesmo. Mas cartesiano, a gente quer chegar daqui para lá, não fica batendo nos obstáculos. Decore algumas coisas, depois você vai entender. Advogado, não. Tá aí, quer ir daqui para lá, ele vai ali, bate, sobe, desce, tal, conversa, às vezes volta, nem chega lá. Não é o nosso caso. Muito obrigado. Muito bem. Então, por que é que a fundação superficial não transfere carga por atrito lateral? Está aqui, olha, atrito lateral puro. Se romper, cisalhamento vertical aqui, olha, a trinca não está aqui, olha, cisalhamento. Então, ele não transfere carga, porque como ela é rasa, e quando é que ela pode ser chamada de rasa? Não sei. Depende da largura. Mas quando isso acontecer, esse solo é empurrado para cima. Deixa eu ver aqui um exemplo bem conhecido disso. Ah, está aí. Você está andando na praia. Não muito dentro d'água, porque a areia fica compacta, não vai romper, e nem muito longe, muito fofa. Você pisa na praia, na areia da praia. Essa força é transferida para uma pressão aqui. A mancha de impressão do pé da gente é calcanhar.
que depois transfere para os dedos. Dependendo do seu peso, que dividido por essa área dá pressão, e dependendo da compacidade da areia, ela rompe. Pode ter certeza, forma aqui um cone de areia marcando gol contra, ou seja, ela cria uma ponta. Fundação não precisa ter ponta. Pode ser chata que o solo dá uma ponta para ela. Isso vai entrar aqui embaixo, mas aí vai ser muito difícil empurrar isso 10 metros para baixo. A trinca desvia, o grãozinho pula para cá. Não sei se sente, faz até um creque e pula a areia para fora. É o mesmo fenômeno de ruptura e de fundação superficial. Inclusive, quem tem pé chato, sente cócega aqui, olha. Porque a pressão da areia vai apertar a sola do seu pé. O fenômeno mais ou menos esse. Se fosse profunda, você não conseguiria levantar aí 1 tonelada de areia. Corta um minutinho só. Então, se fosse uma fundação profunda, quando você aplica uma carga nela do pilar que vai levar à ruptura, ela vai entrar no chão, vai formar o cone, mas impossível levantar 100 toneladas de terra. A trinca volta sobre o fuste, que é o corpo da estaca, até lá em cima. Aí sim, o grãozinho de concreto desce, o grãozinho de solo fica. Aí gera uma tensão cisalhante, gera atrito lateral. Caso contrário, não, porque a superfície de ruptura não vai passar pelo fuste. Lá de Geotecnia 1, alguém se lembra qual é o valor dessa tensão chamada de tensão geostática? Ou seja, o próprio peso do solo, alguém se lembra? Eu quero saber qual é a pressão aqui a 10 metros de profundidade. Alguém se lembra? Gama vezes H. Nesses livros, principalmente no meu capítulo 2 e capítulo 4, você acha o valor do gama. Mas quando a gente não tem um valor médio aceito como geral. Alguém se lembra quanto pesa o solo? 1,6. Então, se eu tenho uma estaca de 20 metros de profundidade, vai dar 1,6 vezes 20, que dão 32 toneladas em cada metro quadrado. Então, esse solo não levanta. Ele é conduzido para aqui, para o fuste, que é a filosofia central do cálculo. Muito bem. Então, nós temos as fundações superficiais, que é a primeira família de fundações. Em algumas regiões do Brasil, como é o caso de Brasília, não é possível usar fundação superficial. Nem radier, nem sapata corrida, nem alicerce. Porque o nosso solo tem um problemazinho congênito, que é o colapso. Se chover, ele vai perder resistência. Portanto, as nossas fundações, em geral, têm que ser profundas. Quase todo esse solo vermelho do Brasil tem essa doençazinha congênita, que é um solo colapsível. Tá? Muito bem. Então, nós temos as sapatas. Que são fundações superficiais. Então, ela atende duas condições. Primeira, não transfere carga por atrito. A segunda, profundidade menor do que 1,5 vezes o diâmetro, etc. São fundações superficiais flexíveis. Então, além de ser superficial, ela tem essa característica de ser flexível. Em geral, não é uma regra absoluta, mas quando a alturinha da sapata for menor ou igual a 1/4 do seu lado menor, ela é flexível.
Muito usada em região de praia que tem areia compactada, em região de solo duro, por exemplo, em Águas Claras aqui, em Brasília, que é aquela selva de pedra, né? Tem locais, cuidado, é muito traiçoeiro o solo lá, tem locais que eu tenho que fazer estaca tipo hélice, com 25 metros de profundidade de terreno, péssimo. Tem locais que eu faço sapata. Acabei de fazer sapata lá ano passado para um prédio de 28 andares. Sapata, 2 metros de profundidade. Terreno muito bom, 40 golpes, 50, bem raso. Então, quando ela é flexível, o que acontece com a estrutura flexível? O que ela tem que ter para não quebrar? Aço. Então, ela tem que ser armada. E o concreto não é aquele concretinho de 5 MPa, não. É um concreto de 20, 30 MPa. Muito usada. Então, ela é estrutural. Então, o concreto é estrutural e armada. Tem uma outra fundação superficial, também que depende só da estudo de custo, chamada bloco de fundação. Não confundir com bloco de coroamento. Essa letra está bem legível, tamanho? Então, bloco de fundação é uma fundação superficial, portanto, atende a 2 pré-requisitos. Não transfere carga por atrito lateral e a sua profundidade é menor ou igual a 1,5 vezes a menor dimensão, só que é um bloco rígido. Quando possível, então, concrete contra barranco. É difícil explicar isso para um fiscal, mas o concreto do solo, do baldrame, da cinta e do bloco, em contato com o solo, vai contar com ajuda muito importante, chama-se empuxo passivo. Se houver um erro de locação, que sempre tem, 68% das obras de fundações que eu examinei, cheio de fiscal e topógrafo, tinha erro de locação. Depois eu vou mostrar mais tarde que 10% do diâmetro você pode errar, que não tem problema nenhum. Ou seja, um tubulão de 1 metro, se errar 10 centímetros, pode continuar dormindo em paz. Então, melhor concretar contra barranco, porque você vai contar com uma ajuda muito boa, chamado empuxo passivo. O nome é o nome trocado errado, passivo é o maior. Vai economizar uma escavação maior, porque quando você vai botar forma, tem que ter um espaço para o carpinteiro entrar. Vai economizar madeira, vai economizar mão de obra para fazer a forma, vai economizar a retirada da madeira, vai economizar a compactação, porque ela não pode ficar frouxa. É muito comum encontrar tábua podre e tal, a fundação está solta do solo, isso é um problema. Vai ganhar com tudo isso o empuxo passivo. Portanto, basta chapiscar a parede, desde que seja um solo coesivo, senão ele fecha. E coloca uma cama de brita no fundo, compacta bem, que ele vai te ajudar numa necessidade maior, que é o recalque imediato. Tá bom? Muito bem, pois não. Ele pergunta, qual é o seu nome? Quando há o estrangulamento na fundação? Fundação superficial não estrangula, porque se escava, é rasa, o concreto é bem colocado, vibra. A sapata tem que ser vibrada, esse não. Nas estacas hélice, que está muito na moda, nós vamos falar isso depois, mas ela tem um grave problema. Aliás, 2. Estrangulamento. Porque
que a estaca hélice e a estaca do tipo Strauss, elas trabalham dentro d'água em solo mole, até chegar no terreno bom. Se o operador morder a hélice, ou seja, girar a hélice sem subir, que a hélice tem a velocidade certa, tem que girar, o concreto vai caindo por dentro, de tal forma não deixar afrouxar e segurar a lama que está louca para entrar na estaca. Se por acaso a máquina não tiver torque, quando o seu carro não tem torque para subir, ele apaga, né? Você aumenta a rotação, pisa na embreagem, ele aumenta o torque e sobe. Então, quando a máquina é fraca, tem torque baixo, na hora de tirar, a máquina apaga. Ela não tem força para arrancar por causa do atrito lateral. Aí o operador, muito malandramente, dá uma mordida, ou seja, ele gira o trado para quebrar o atrito sem subir. Ora, isso é um helicoide. Não sei se você já viu silo de soja, tem aquele helicoide rodando. O helicoide sobe? Não. O grãozinho sobe na pá. Ele transporta o grão e o silo, o helicoide, a hélice fica paradinha, ela só gira. Ora, se ele girar sem subir junto, o solo que estava aqui é como se fosse o grão de soja. Ele sobe, quando ele sobe fica um vazio, a lama entra. Também há casos onde não há mordida, mas que se atravessa uma camada de solo muito mole, muito ruim, ele pode pressionar o concreto, mas o concreto pesa mais do que o solo, então ele empurra o solo, em vez do solo empurrar ele. Mas é um dos grandes problemas da hélice, estrangulamento do fuste. Às vezes fica só uma camada de lama. O outro problema que nós falaremos com mais detalhe é a ferragem. Você primeiro enche de concreto, depois coloca a ferragem. Se demorar, não enfia mais a ferragem. Eu recomendo fazer a ferragem estribada e dividir ela, e outra espetada com marreta. Vamos supor que você calcule tenha 12 ferros de 1 polegada, inclusive ferro mais grosso. 6 você enrola no estribo, que vai descer pressionado, e 4 espeta na marreta para ele descer. Porque é até muito comum a ferragem não descer, porque demorou a concretagem, coisa assim. Apesar de que o concreto tem um slump altíssimo, 20, é fluido. Mas se esperar 1 ou 2 horas, você não coloca mais o ferro. Entendeu? Muito bem. Então, temos um terceiro tipo de fundações, que quando possível é o melhor. Chama-se tubulões curtos. Nós veremos mais tarde que tubulões propriamente dito são fundações profundas onde sempre prevê a descida de alguém dentro. É a única diferença de tubulão e estaca. Se fizer um tubulão que vai descer alguém, porque tem que descer, abre uma base, nem que não precisa. Uma basezinha cortada 10 centímetros, porque o tubulão tem que ter 60. A não ser ter eu tenho uma equipe de piauense que é muito bom, que desce em tubulão de 50. Mas não é todo mundo. Então, já que desceu, risca 10 centímetros. O tubulão que tinha 60 passa a ter 80. Faz uma basezinha, porque o tubulão leva vantagem. Você limpa o fundo, rapa, deixa um terreno muito bom. Ora, um tubulão de 60 tem área de 0,28 metros quadrados. Um tubulão de 80 tem meio metro quadrado. Você dobra a área gastando uma lata de concreto. Ou seja, dobrou a força. Né? Se dobra a área, força igual a área vezes pressão. Tá bom? Então, existe a possibilidade de fazer tubulão curto. Qual é a característica do tubulão? É uma fundação que se desce dentro. Ora, se tiver terreno coesivo resistente, é possível, mesmo superficialmente, se ela é superficial, nós estamos na família de fundações superficiais, a profundidade menor do que 1,5 vezes o diâmetro e não transfere carga por atrito. Mas é possível
ter a melhor condição técnica, escavado internamente. O homem entra por dentro e escava. Quando possível, quando for segura, precisa tomar cuidado. Às vezes tem gente escavando aqui, tem caminhão de concreto aqui em cima. Precisa tomar cuidado. Né? Às vezes existe bem, mas isso não é permitido. Você não deve deixar rolar veículo pesado aqui em cima, porque essa altura é muito pequena, pode soterrar o escavador. Então, é um tubulão porque é feito por homem. Pode ser por máquina, mas não existe máquina que alarga a base. Não existe ainda uma máquina boa. Nós temos uma que alarga até 1,40 m, mas tem que descer alguém para limpar e tal. E tem base de 5 metros de diâmetro, 6. Eu já fiz perto de 1000 bases de 8 metros de diâmetro, tamanho dessa sala. Isso é comum. Então, tubulão curto, desde que você mantenha os 60 graus, ele é estável, você escava, enche de concreto. Não precisa escavar a caixa. Aqui você tem que escavar antes a caixa. Tem o custo de tirar a terra para cima. E se chover, vira uma lambreca, porque a água cai aqui e vem direto para a cava, vai amolecer o seu solo. Depois tem o custo de trazer a terra para cá, e isso tem que ser compactado a cada 30 centímetros, aqui e aqui. Senão vai virar um foco de infecção, ou seja, esse terreno fofo vai armazenar água que vai amolecer a base. A sua laje de piso vai quebrar aqui, em volta do pilar, simulando um recalque, que é um problemão, mas vai ver, é simplesmente porque o aterro ficou mal compactado. Então, o solo fica original. Eu preservo todas as tensões, cisalhantes e tal. Não preciso escavar, economia 1. Não preciso reacterrar, economia 2. E tem muito mais condição técnica. Pois não? Como é que é assim na prática? Você já não 60 graus, o cara fazer isso lá, a pessoa entra... A gente vai calcular isso, mas isso é muito fácil. Você já tem o diâmetro da base. Já tem, porque nós vamos calcular o tamanho da base. Se é 60 graus... tangente desse ângulo é cateto oposto sobre adjacente. Calcula a altura fácil. Ele, na realidade, esse tipo de fundação escavada manualmente, eu primeiro escavo só o fuste. Desço, tubulão, eu desço. O terreno está bom. Existe um estiletezinho padrão. Aliás, alguém precisa patentear um esclerômetro de solo, que funciona bem. Nós descemos por experiência, por comparação, eu sei que esse terreno está bom. Calculo para 4 quilos por centímetro quadrado. Ou seja, uma pressão que não vai nem recalcar e nem romper. Aí, tá ok? Alarga a base. Mas lá no projeto já tem altura. Fácil de calcular. Isso aqui, olha, eu tendo a base, tem um fuste, isso aqui... tangente desse ângulo é o tronco que eu quero. Não, às vezes tem... A norma está recomendando base no máximo 2 metros de altura, mas essa norma foi feita por quem fabrica a máquina, para tirar o tubulão do mercado. Ou para fiscal do trabalho, que morre de medo porque nunca desceu dentro do tubulão. Eu já fiz 40 mil, eu desci pessoalmente em 12 mil tubulões e estou aqui, eu acho que não é... assombração nem nada, estou em carne e osso, entendeu? Muito bem, se for uma base alta, ele põe uma escada, mede, né? 4 metros, põe uma escadinha e começa a escavar, fica maravilhoso. Se eu tiver uma obra segura, relativamente, todo mundo vai descer no tubulão. Muito bem, então, uma outra excelente fundação, a melhor superficial, é o tubulão curto. Tem um senão, tem que ser terreno coesivo, resistente, porque senão feche sua terra pessoa. E finalmente, dentro do grupo de fundações superficiais, nós temos os radiês. Se não fosse difícil de calcular,
e obriga a se fazer uma provinha de placa no terreno, seria a melhor fundação. O que é o radier? É uma placa de concreto, transmite pressões baixas para o solo, né? Você imaginou que legal se eu fizesse escavação do subsolo e fundia uma placa lá e pronto, subiu o prédio? É possível, mas é chato de calcular, impreciso e tem que fazer ensaio. Então nós temos os radiers flexíveis. Existe uma recomendação prática de que se mais de 50% da área da obra for ocupado por sapatas, melhor fazer um radier, emendar todas elas. Baixa pressão, porque aumenta a área, baixa pressão. Mas cuidado que o radier pode quebrar. E o mais barato é esse flexível. O que é o flexível? É uma placa que vai receber todos os pilares. Então eu posso ter uma série de pilares aqui, olha. O grande perigo e o problema é ela quebrar por ser baixinha. Meio metro, 40 centímetros, 60, depende da obra. Então, possivelmente é a fundação do futuro. Mas tem que se fazer ensaios. E hoje, com computadores ágeis, vai dar para calcular bem, métodos, elementos finitos. Eu me lembro que a primeira vez que eu calculei um radier, nós usávamos... eu usava um computador, um IBM 1130, o famoso Galileu, tinha 8K de memória. Vou repetir. 8K de memória, que é muito menos do que o celular desse. Para rodar o programa, não tinha monitor, era conversado com esfera. Tinha que furar cartão. Esse programa era gigantesco. Eu tive que dividir ele em, sei lá, acho que 7 partes. Resolvi um pedaço, pôr no computador, levava 1 hora cada. Então, ele imprimia com aquela esferinha. Tinha um errinho lá, 800 linhas. A gente tinha que, no código de erro, ele dizia, erro número A6. Você ia lá no código, reperfurava o cartão e voltava. Hoje, isso se faz em minutos. Eu quero crer que, se continuar evoluindo os métodos dos elementos finitos, se a gente tiver parâmetros, porque método nenhum de cálculo presta se os parâmetros não forem bons. Fazendo isso, vai ser uma grande fundação. Então, nós temos o radier flexível, e se desconfiar que ele vai fletir muito, vai quebrar o prédio, nós fazemos o radier rígido, ou, antes, semi-rígido, ou radier grelhado. O que eu faço? Para enrijecer ele, eu faço uns sistemas de viga em cima. Então, faço vigas... E aqui, então, apoia os pilares. Às vezes eu faço viga nos 2 sentidos. É lógico que aí começa a perder a beleza. Vista em planta, seria uma coisa mais ou menos assim, uma retícula desse tipo, olha. Chamado de radier grelhado. Em cada nó desse, desce um pilar. Encarece, porque dependendo do porte da obra, essa parede pode ter 1 metro de altura. Né? Pode ter 1 metro de altura para evitar flexão. E, finalmente, o radier celular chamado egg box, ou seja, radier rígido. Chamado também de caixa de ovo.
ele tem fundo e tampa, bom para reservatório, ele pode até girar, mas não quebra, não dá um recalque diferencial nem distorcional entre eles. Então, metrô, galeria de transceptores oceânicos, galerias de águas pluviais ou de esgoto, normalmente se faz um celular, ou para prédio também, pode descer o pilar aqui. Não é um radier barato, porque tem muito concreto. Se fosse possível, melhor seria uma estaca em profundidade. Muito bem, podemos fazer um break nessa aula agora, né, porque senão termina o curso hoje, a intenção não é essa.